Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Grande alegria poder neste domingo partilhar com vocês um pouco da minha reflexão para o texto do Evangelho que a igreja nos propõe nesse 27º domingo do tempo comum. Se você ainda não foi na sua igreja, na sua comunidade, participar do culto dominical ou da celebração da Santa Missa, não perca tempo, participe, porque todo católico que se preze deve ir na missa dominical. É a nossa obrigação, é o nosso dever, nesse dia, a gente se retirar em oração, se colocar diante de Deus. Por isso, se você ainda não participou da Santa Missa, ainda não foi na celebração, participe, faça a sua parte, de estar na casa de Deus, agradecendo e acolhendo as bênçãos de Deus para essa semana que se inicia. O texto do Evangelho deste domingo é retirado de São Marcos, no capítulo 10, versículo de 2 a 16. É o texto onde Jesus é confrontado pelos fariseus acerca do divórcio, em que Moisés permitiu, na verdade, que o homem divorciasse a sua mulher, a sua esposa. E Jesus vem apresentar aqui uma coisa muito interessante, onde Jesus diz o seguinte: na verdade, no princípio não era assim. Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. Interessante isso, porque no início da criação, Deus fez o homem e a mulher para viverem juntos. Deus observando ali que Adão, não vendo nenhum ser semelhante a ele, Deus então ele cria a mulher para ser a sua companheira. E ele exulta até mesmo quando ele vê a mulher lá na primeira leitura, no versículo 23, Adão exclama: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Interessante, Foi tirada do homem, mas está unida ao homem, E o que nós podemos observar no texto do Evangelho deste domingo é o seguinte: é que o homem, desde o pecado original, está sempre querendo distorcer as coisas de Deus, ou seja, está sempre querendo mudar as coisas que Deus fez. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher para viver juntos, mas pelas realidades que o homem vai sofrendo, pelas situações que ele vai vivendo, ele sempre quer ir de encontro ou pelo menos mudar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. Hoje nós vemos cada vez mais uma sociedade onde deseja, na verdade, quebrar aquilo que já vínhamos trilhando como família. Na verdade, hoje em dia, em alguns lugares, existe uma crítica muito grande acerca da família, quando ela possui essa estrutura que sempre teve, Homem e mulher e filhos, Parece que isso virou uma agressão para muitas pessoas, Infelizmente. Mas, na verdade, foi Deus que fez dessa forma. Desde o início, Deus fez assim: homem e mulher, para constituírem uma família. É bem verdade que existem hoje outras rotulações de famílias, de pares, enfim, que são coisas que não vou entrar aqui no mérito do detalhe. Mas, se vocês forem ver, parece que o homem tem um pouco essa tentação, às vezes, de mudar aquilo que Deus fez e justifica, Justifica o porquê de tal coisa. Aqui na Sagrada Escritura nós vemos claramente um pouco isso, Os fariseus que vão diante de Jesus provocá-lo acerca do divórcio, E eles justificam: não, mas Moisés mandou fazer isso, Moisés falou que deveríamos fazer isso. E Jesus vem e diz: Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. Quando Jesus fala da dureza do vosso coração, Jesus quer dizer o seguinte: porque vocês não entendem, não entenderam, E por vocês não entenderem, vocês insistem em fazer, às vezes, aquilo que não é o correto. E Deus, na verdade, tem um projeto de muito concreto para o homem e para a mulher. Aqui também a gente vê a necessidade
de um cuidar do outro. A mulher cuidar do homem e o homem cuidar da mulher. Infelizmente, nos tempos atuais, nós temos percebido cada vez mais, às vezes, essa falta de entendimento de um estar cuidando do outro. A agressividade, a violência doméstica e tantas outras coisas que vão acontecendo na família de hoje demonstram essa falta de entendimento do que é o homem para a mulher e do que é a mulher para o homem. Adão, como eu falava no início da homilia, ele exclama de alegria ao ver a mulher. Hoje em dia parece que a mulher se tornou uma grande rival do homem, ou às vezes até mesmo o homem se tornou um grande rival da mulher, né? Parece que cada vez mais o homem e a mulher estão se distanciando porque se veem como grandes rivais. E aí, diante disso, se vê o desrespeito um para com o outro, a violência também um para com o outro, seja física, seja verbal. Coisas que não deveriam acontecer no nosso tempo, né? E nem devem acontecer no nosso tempo. Porque Deus nos criou para sermos irmãos, Deus nos criou para sermos unidos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos regressar, voltar e procurar entender aquilo que Deus criou para a humanidade, aquilo que Deus criou como essência de tudo, aquilo que Deus formou e que às vezes as pessoas não entendem, pensam que é imposição da igreja ou imposição do magistério. Não, o próprio Senhor nos deixou isso muito claro, né? Muito bem definido das realidades das coisas entre homem e mulher. Por isso, queridos irmãos e irmãs, quero desejar a você também um ótimo domingo para que você viva bem este dia que o Senhor preparou para nós com alegria e disposição. A você um ótimo domingo.